Olá! É com imensa alegria que eu dou prosseguimento à nossa disciplina de língua portuguesa dedicada à turma de licenciatura em Química. Vocês já me conhecem, meu nome é Diego Abreu e hoje eu inicio a unidade 3 do nosso curso, com a aula intitulada Noções Básicas de Texto e Gêneros Textuais. Os tópicos que serão abordados ao longo desta aula serão as concepções de texto, ou seja, as diferentes formas através das quais a literatura que se interessa, que se debruça sobre o fenômeno do texto, compreende esse objeto. E também nós faremos uma breve discussão acerca dos gêneros textuais, que são categorias que a gente utiliza para poder segmentar, para poder dividir, para poder sistematizar as diferentes formas de texto. Em aulas anteriores, nós discutimos alguns dos aspectos constitutivos do fenômeno da linguagem. Porém, um ponto é preciso ter em mente no momento em que a gente se refere ao fenômeno da linguagem. A linguagem é fundamentalmente um objeto, ela é um fenômeno abstrato. O que isso quer dizer? A linguagem não é algo que seja palpável, que seja tocável, que seja maleável, que você possa encontrar-se com ela de uma forma objetiva. Não dá para você encostar, não dá para você segurar uma linguagem. A linguagem é algo que existe somente dentro da cabeça, dentro da mente das pessoas. Por isso que ela é abstrata. Porém, algumas pessoas poderiam perguntar: mas o pedaço de papel que eu tenho escrito com uma determinada anotação, com uma determinada informação, isso é concreto, isso eu posso tocar. Eu posso tocar na tela do meu computador. Por quê? Porque nesse momento em que a linguagem ela encontra um determinado suporte, que ela encontra um determinado meio de materialização, meio de concretização, a linguagem ela se converte naquilo que na área da linguística nós denominamos de texto. Portanto, o texto ele nada mais é do que a materialização, do que a realização, a concretização da linguagem dentro de um determinado contexto e com base inscrito em um determinado suporte. Portanto, no momento em que o lápis encontra o papel, no momento em que o dedo encontra a tecla do computador, ou no momento em que o giz encontra o quadro negro, nesse momento a linguagem, que existe somente na cabeça daquela pessoa que está produzindo aquele enunciado, nesse momento a linguagem ela se transforma em texto. O texto ele é fundamental para a constituição da nossa vida em sociedade. Todas as instâncias, todas as unidades da sociedade, elas se alicerçam, elas se estruturam com base em textos. Isso fica evidente, por exemplo, quando a gente observa uma das instâncias sociais, que é a escola. A escola, para ela poder existir enquanto uma instância social, ela precisa estar alicerçada, ela precisa estar assentada em um conjunto múltiplo de textos que vão desde os documentos oficiais que regulam e organizam a educação no país, isso em instância nacional, em instância estadual, em instância municipal, até o livro didático que é utilizado pelo professor dentro da sala de aula, passando pelo currículo utilizado por cada escola específica e também pela fala do professor que encontra os ouvidos, às vezes atentos e às vezes relapsos, dos alunos. Assim como nós observamos nas aulas anteriores com o fenômeno da linguagem e com o fenômeno da leitura, existem diferentes concepções, existem diferentes modos de entender o objeto texto na literatura da área da linguística, que é a literatura que se preocupa, que se interessa acerca desse objeto, acerca desse fenômeno. Aqui eu vou apresentar para vocês algumas das formas de se conceber o fenômeno do texto. A primeira delas é você conceber o texto como uma
ocorrência linguística. Nesse sentido, o texto ele é uma ocorrência linguística escrita ou falada que é dotada de uma determinada unidade. Portanto, o texto, para essa perspectiva, ele é um acontecimento. Ele é um objeto que é construído a partir do desejo, a partir do desígnio de uma pessoa e que ele ocorre em um determinado contexto social, em um determinado entorno, em uma determinada arena social que dá os condicionamentos, que constrange e que oferece um conjunto de recursos para a elaboração desse texto. Portanto, o texto se caracteriza nessa perspectiva como um evento, como um acontecimento, como algo que é feito por uma pessoa em uma determinada situação, em uma determinada circunstância. Existe uma segunda concepção de texto que preconiza esse objeto, que entende esse objeto como uma forma de materialização da linguagem. Num certo sentido, é a concepção que eu já apresentei para vocês. O texto ele é a forma que nós, enquanto seres humanos, temos de tornar concreta, de atualizar a linguagem que existe na nossa cabeça no mundo real. Então, a partir do momento em que eu tenho um determinado enunciado na minha mente, dentro da minha cabeça, e eu empunho o lápis e eu escrevo esse enunciado no papel, eu estou transformando um enunciado de linguagem, uma unidade de linguagem, em texto. Ou seja, eu estou transformando algo que é abstrato, algo que é imaterial, em algo concreto, em algo material. É nesse sentido que o texto ele se caracteriza como a concretização, o tornar concreto da linguagem. Existe uma terceira perspectiva, que é uma perspectiva de caráter mais social do texto, que é o entendimento do texto como um enunciado. Nesse sentido, a gente entende o texto como a linguagem, como uma forma de língua integrada, inserida dentro do meio social. Em um certo sentido, essas concepções que eu apresentei de texto, na verdade, elas observam o mesmo objeto a partir de ângulos diferentes, porque fundamentalmente o texto ele é um evento, ele é um acontecimento, porque no momento em que eu escrevo um texto eu estou fazendo alguma coisa no mundo, ou seja, eu estou perpetrando um acontecimento. O texto ele também é a concretização, a materialização da linguagem, e ele também é a linguagem no meio social. Porque materializar a linguagem quer dizer trazer a linguagem para um determinado contexto social, para um determinado ambiente, para uma determinada situação em que existem elementos materiais, em que existem elementos sociais. Nesse sentido, o texto como enunciado ele seria compreendido como uma forma de ação do sujeito, uma forma de ação do indivíduo dentro de um contexto específico, dentro de um contexto particular. Tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro. Tá? O texto ele é ao mesmo tempo, ele é complementarmente uma forma de ação social, uma forma de agir do indivíduo no mundo, ele é a materialização da linguagem e ele também é um evento, ele também é um acontecimento no mundo. Agora que nós já discutimos e que nós já abordamos o objeto, o fenômeno do texto, nós podemos falar brevemente sobre os gêneros textuais. O que são os gêneros textuais? Fundamentalmente, os gêneros textuais são categorias, são tipificações, são tipos que agrupam os textos a partir de determinados atributos que esses textos têm em comum. A forma mais didática de nós entendermos essa definição de gêneros textuais é utilizando-se de um exemplo. Vamos pensar em um gênero bastante comum na nossa vida, no nosso cotidiano, que é o gênero receita. O que é uma receita? Uma receita é fundamentalmente um texto que é escrito com uma determinada função, com uma determinada finalidade. Qual é a finalidade de uma receita? É ensinar a diferentes pessoas como preparar um determinado prato, como preparar um determinado alimento. Então essa é a função do gênero receita.
E com o intuito de dar conta desse propósito, dessa função, a receita ela possui uma forma específica. Então, o texto receita ele é um texto objetivo, ou seja, ele não tem floreios, ele não tem adornos, e ele é um texto injuntivo, ou seja, ele é um texto que dá instruções, ele é um texto que dá orientações. Ele não descreve, ele não narra, mas ele sim ordena, ele sim instrui a pessoa que está tomando contato, que está lendo aquele texto. Nesse sentido, nós podemos entender que nos gêneros textuais, a forma, a estrutura assumida pelo texto, ela está a serviço, ela tem que dar conta da função comunicativa para a qual aquele texto, aquele gênero, ele é pensado. Então, no caso que eu já abordei para vocês da receita, a receita ela tem a função comunicativa de ensinar, de instruir pessoas a preparar alimentos. Então, por isso que ela assume essa forma específica de um texto simples, de um texto curto, de um texto objetivo e que tem uma forma linguística de injunção, de instrução, de ensinamento. Porém, a definição que eu trouxe para vocês no slide anterior é uma definição que ela é fundamentalmente linguística dos gêneros textuais. Mas a gente também pode pensar os gêneros textuais a partir de uma perspectiva social, de uma perspectiva discursiva. Nesse sentido, os gêneros textuais eles são formas relativamente estáveis de enunciado, que é uma definição que foi proposta por um grande linguista soviético chamado Mikhail Bakhtin. O que significa isso? Formas relativamente estáveis de enunciado. Os gêneros textuais, ou gêneros discursivos, que era como preferiria chamar o Mikhail Bakhtin, eles são formas convencionadas de se mediar a ação em sociedade, a ação do indivíduo que acontece em sociedade. Por exemplo, vamos pensar no gênero e-mail, o e-mail que você manda para uma pessoa. O que é o e-mail? O e-mail ele é uma forma textual muito característica, que é constituída de uma série de passos. Você primeiro cumprimenta a pessoa, você dá bom dia, depois você apresenta o conteúdo da mensagem que você está enviando, depois tem a despedida. Então são vários passos organizados que constituem esse gênero. Isso facilita um determinado tipo de comunicação, que é uma comunicação um pouco mais formal, é uma comunicação um pouco mais objetiva, diferente de uma mensagem que você manda pelo WhatsApp, que você manda pelo Facebook. Então, eu não sei se ficou claro. É nesse sentido que o gênero textual ele faz a mediação, ele medeia a interação em sociedade. Ele fornece formas textuais que facilitam esse tipo de interação. Agora que nós já discutimos brevemente a constituição social dos gêneros textuais, vamos fazer uma breve recapitulação dos conteúdos que foram aprendidos ao longo desta aula. Primeiro, os textos eles são uma forma de mediação da vida humana em sociedade. É graças aos textos que todas as instâncias, todos os organismos presentes na sociedade, eles podem se constituir. A família, a religião, a escola, a universidade, tudo que existe na nossa sociedade só existe graças ao objeto, ao fenômeno do texto. E o texto, como eu busquei sintetizar para vocês, ele pode ser entendido tanto como um evento, como algo que acontece na sociedade, como uma materialização da linguagem, ou seja, como essa linguagem abstrata que a gente carrega na nossa mente se transformando em algo concreto, em algo que a gente pode manusear, que a gente pode tocar. Ou o texto também pode ser visto como um enunciado, como uma forma de linguagem, uma unidade de linguagem que acontece dentro de um determinado contexto social. E nós também aprendemos que os gêneros textuais são categorias relativamente estáveis que abarcam os textos segundo, de acordo com a sua função social. Ou seja, são
formas textuais que facilitam a interação, que facilitam a ação de indivíduos dentro de um determinado meio social. E é nesse sentido que a forma, a estrutura dos gêneros textuais, ela está a serviço da função comunicativa que é pensada através desses gêneros. O melhor exemplo que eu posso dar a vocês novamente é o exemplo da receita. Função da receita: instruir, ensinar uma pessoa a preparar um determinado prato. Por conta disso, a forma tem que ser didática, objetiva, injuntiva, ou seja, dando ordens, dando direcionamentos e por aí vai. Agora, como de praxe, para poder concluir a nossa aula, eu finalizo com um belíssimo texto do poeta moçambicano Mia Couto. Esse texto é denominado Escrever-me. Nunca escrevi, sou apenas um tradutor de silêncios. A vida tatuou-me nos olhos janelas em que me transcrevo e apago. Sou um soldado que se apaixona pelo inimigo que vai matar. E com essas belas palavras, essa belíssima descrição de Mia Couto do processo da escrita, eu finalizo a nossa aula, aguardando ansiosamente pelo nosso próximo encontro.